O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família e atualidades. O professor e advogado familiarista Rachid Silva apresenta durante as 5 aulas temas como alienação parental, guarda compartilhada, alimentos gravídicos, direitos e deveres dos avós e direito de família administrativo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para mais uma aula do Saber Direito, hoje com o tema Alimentos Gravídicos, Lei 11.804 de 2008. Alimentos gravídicos, o nome já nos induz a pensar nessa forma especial de alimentos fixados para aquele que vai nascer. Aquele que vai nascer é o nosso nascituro. Esse conceito trazido da medicina, embora nós tenhamos aí inúmeras polêmicas entre o início da vida como sendo gerador de direitos ou não, nós não temos dúvida alguma que o nosso direito brasileiro adota a chamada teoria natalista, ou seja, que atribui personalidade jurídica à pessoa somente após o nascimento com vida. Isso está previsto lá no artigo 2º do Código Civil Brasileiro, a Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor em 2003. Mas a Constituição da República, já no seu artigo 5º, também põe a salvo os direitos do nascituro, como também fala o artigo 2º do Código Civil. O nascituro, ou seja, aquele que está em desenvolvimento na sua vida intrauterina, tem garantias, inclusive a maior delas, a garantia à vida, artigo 5º caput da Constituição brasileira. Mas essa garantia, efetivamente, para poder se verificar de forma jurídica, ela tem que estar embasada em pressupostos de validade, de regularidade, inclusive de ordem processual. E, lamentavelmente, nós temos que essa lei que chega para suprir a suposta lacuna à vida na nossa legislação, desde a nossa formação jurídica, desde a nossa primeira Constituição em 1891, nós não tínhamos a previsão dessa garantia efetiva, materializada para aquele que vai nascer. Aquele que Toquinho, na sua composição, intitula de Ao que vai chegar, poeticamente falando. Veja bem, quando nós temos a concepção, e a nossa teoria natalista nos fala que só a partir do nascimento com vida é que haveria personalidade jurídica, nós temos um ser em formação que demanda cuidados, proteção, para chegar, inclusive, ao parto, à vida extrauterina, em condições de sobrevivência. E a natural dependência que tem do corpo da mãe, onde ele está ali inserto, colocado pela criação, ele precisa estar a todo momento demandando alimentação, excreção, ou atividades mínimas do ser humano para continuar vivo. E isso vai depender naturalmente das condições que a mãe recebe do meio externo. Óbvio que durante um bom tempo demandou-se registrando esse direito como sendo um direito próprio da mãe, o que seria muito acertado do ponto de vista processual. Nós temos aí uma incongruência da lei. E, a bem da verdade, nós já fazemos críticas aqui, desde o início, que é uma lei que no seu projeto continha 12 artigos e que acabou vindo a lume com apenas 6 artigos. Ela teve um corte de 50% nos seus artigos em projeto, justamente pela incoerência de alguns deles, com o conflito que havia de alguns artigos que estavam previstos no projeto de lei e que efetivamente não vieram a ser consagrados com a promulgação da lei 11.804 de 2008. Notem bem, para o primeiro problema que enfrentamos é a consideração dessa pessoa que está no ventre materno e que não goza de personalidade jurídica. Como atribuir a ele a legitimidade para estar em juízo? Se para estar em juízo é necessário a personalidade jurídica. Como atribuir a ele o interesse de agir do artigo 3º do Código de Processo Civil? Como atribuir a ele a possibilidade jurídica do pedido, se ele não existe nesse ordenamento jurídico? Existe, como disse antes, pela consideração, no primeiro momento, da medicina, e aí temos, sem dúvida nenhuma, a contribuição de outras áreas da ciência e do saber, como, por exemplo, as convicções religiosas, que vão colocar a todo tempo aí à prova o momento do nascimento da vida. Naturalmente, para a igreja ou para as igrejas, o momento da fecundação seria o início da vida, nem seria o momento da concepção, o momento da concepção, que é uma teoria até também adotada em outros países, seria o momento do início da proteção. Mas para nós não.
nós vamos ver que, a partir do momento que há um embrião em desenvolvimento no útero materno, ele estará salvaguardado, inclusive por força da Constituição da República. Hoje temos a figura dos alimentos gravídicos, que faz uma regulamentação, ou pelo menos tenta fazer essa regulamentação, de maneira infraconstitucional. Mas nós temos problemas. Se analisarmos do ponto de vista processual, a lei, ainda que pese a sua muito boa intenção, e nós sabemos que, infelizmente, não só a boa intenção justifica as leis, nós temos que a lei parte do pressuposto que os alimentos são necessários para o feto. O feto sem personalidade jurídica. Ele só tem um meio de coexistir, com a mãe dentro da sua barriga, no seu ventre. Hoje, as inseminações artificiais promovidas fora do útero materno dependem logo de, uma vez feita a fecundação, ser implantado esse embrião no útero materno, e após a colagem desse óvulo no útero materno é que vai haver uma reprodução de células e que vai se começar, para o direito, o interesse nessa proteção integral, inclusive como proteção à vida. Há hoje uma grande polêmica, inclusive com relação aos chamados embriões excedentários, aqueles que, uma vez fecundados in vitro, fora das condições naturais, guardados hoje criogenizados, congelados, e não tem uma destinação apropriada, porque, uma vez feitas as implantações daqueles embriões que eram desejados pelo casal, feita e concebido o filho e gestacionado, esses embriões estariam excedentários e prontos para serem descartados. Ainda paira a dúvida de como será o destino desses embriões, pois se o direito considerar que aquilo que temos ali in vitro, um embrião congelado, é vida, então nós não poderíamos simplesmente descartá-los, sob pena até de conceber um assassinato, porque estaríamos cometendo crime contra a vida daquele embrião. Por outro lado, temos que, considerado o embrião já no útero materno em desenvolvimento, e aí vai ganhar o nome de feto, nós temos que esse aí é o considerado nascituro, e a ele estão salvaguardados não só o direito integral à proteção à vida, à saúde, ao desenvolvimento. Nós não tínhamos no Brasil até então, até 2008, nenhuma legislação específica que prevenisse ou garantisse os direitos desse nascituro. Porque, através da proteção à mãe, nós tentávamos, é óbvio, fazer a garantia da gestação até que chegasse a um parto saudável em que esse filho fosse considerado já pessoa e com personalidade jurídica para demandar em nome próprio. Já hoje nós podemos considerar que essa proteção existe, ainda que tenhamos problemas. Vejam bem que quando se pede alimentos para esse feto, quem vai fazer o pedido vai ser a sua mãe. Nós vamos pedir em nome da mãe, em nome dela que será proposta a ação, e uma vez proposta a ação, o juiz vai deferir ou não os alimentos, mas com base nas necessidades do feto. E essas necessidades são muitas, são várias as necessidades daquele que vai chegar. O nascituro demanda não só, como eu disse, alimentação constante e até especial em alguns casos, como também e principalmente os cuidados com a saúde própria através da saúde da mãe. Exames laboratoriais, controles das fontes vitamínicas e etc., que vão fazer com que esse embrião chegue à vida, depois na vida extrauterina, com qualidade de vida suficiente para sobreviver. Assim, torna-se muito difícil a análise dos pressupostos processuais que eu falava antes, que são da ação, de qualquer ação. Temos o interesse de agir, temos possibilidade jurídica, temos a pessoa, a personalidade. O Código de Processo Civil veda no seu artigo 6º que qualquer pessoa demande direito alheio em nome próprio. É uma vedação do nosso Código de Processo Civil. A lei que está em vigor desde 1973, 58 e 69, desde 1973. Estamos aí às vésperas de um novo Código de Processo Civil, mas a regra não muda. As pessoas devem demandar em nome próprio. Quando não puderem fazê-lo, por incapacidade, quaisquer, ou por ser menor, ou por ser maior, mas incapaz, por doença superveniente, doença mental, por exemplo, deverão ser representadas por curador, tutor ou representante legal. É o caso dos menores, depois de nascidos, são representados pelos seus pais, primeiramente. Não havendo os pais ou não sendo eles o detentor do poder familiar, serão representados por quem de direito? Por aquele que detém a sua guarda, tutela ou curatela.
Já no caso do nascituro, não estamos falando de representação processual. A mãe não entra em nome do feto pedindo, mesmo porque o feto não tem nome. Nome é atributo da pessoa nascida com vida. E para nascer com vida, ele precisa respirar pelo menos uma única vez no mundo extrauterino. Essa é a confirmação que vai ter, inclusive, repercussões no direito das sucessões, etc. Mas, se ele está no ventre materno, não tem nome, não tem personalidade, como a mãe poderia pedir por ele? Então, a mãe pede nome próprio. E esses alimentos serão fixados com base em quê? Na análise de chamados indícios de paternidade. E aí começa mais uma grande celeuma para o direito de família atualmente, que é exatamente a possibilidade única, diga-se de passagem, de um juiz julgar com base em indícios. O que são indícios? Indícios no direito são apenas rastros de fatos do cotidiano, das pessoas. Não constituem fatos jurídicos, a ponto de serem tutelados pelo ordenamento jurídico pátrio. E se eu tenho indícios e dou ao juiz a condição de julgar com base em indícios, nós estamos trabalhando com um nível de insegurança jurídica muito grande. Porque a partir do momento que nós temos uma lei que autoriza o juiz julgar com base em indícios, e esse julgamento, ainda que seja provisório, temporário, como é a decisão dos alimentos gravídicos, e nós vamos ver uma decisão interlocutória, ela não põe fim ao processo, mas ela inicia o processo em termos decisórios, já com uma decisão importante contra o futuro pai ou suposto pai, indigitado pai, que talvez nem seja, nós temos então uma insegurança jurídica colocada nas mãos do juiz, que naturalmente, cautelosamente, vai agir e vamos demonstrar com muita cautela para poder fazer essa fixação. Mas é verdade que a lei assim autoriza. E mais, diante da impossibilidade de reclamar no caso de uma fixação indevida, se ficar comprovada a posteriori a não paternidade. Então, vejam que o caso prático enseja hoje esse cuidado. A mulher apresenta-se grávida, dá ao juiz elementos de indícios dessa gravidez ser ocasionada, ser provocada por um ex-namorado, por um ex-parceiro, alguém que ela teve uma convivência pública e que induz aí a que hoje, pela grande liberdade sexual que as pessoas tenham, possa ter havido esse relacionamento, tudo conforme o é lá na ação de investigação de paternidade. Entretanto, na ação de investigação de paternidade, nos moldes tradicionalmente lançados no nosso processo, que pode ser cumulada com a ação de alimentos, em virtude do artigo 292 do Código de Processo Civil, que dá condição de se fazer a ação de investigação de paternidade junto com a ação de alimentos e pede-se essa fixação ao juiz, o juiz só poderá fixar os alimentos, eles só valerão a partir da confirmação da paternidade. E aqui não, nós estamos falando de uma vida intrauterina que tem dificuldades de se buscar a prova da verdade genética, hoje quase irrefutável, chamado exame em DNA, aquele que vai dar pela viabilidade ou não de se afirmar a paternidade. Nós não temos essa condição, vamos ver daqui a pouco. Houve veto nessa lei, um dos artigos vetados foi o artigo que previa essa possibilidade da coleta de material para o exame, e isso por vários motivos, mas a prova pericial não pode ser obrigatória no nosso direito, e assim o juiz fica efetivamente com as mãos, com as mãos amarradas na hora de determinada decisão, baseada apenas em indícios. Com o cuidado que nós temos hoje com atribuição de decisões judiciais que promovam a responsabilidade de alimentos, seja para quem quer que seja, com base no binômio necessidade e possibilidade, observado sempre a proporcionalidade, isso será levado em conta no caso dos alimentos gravídicos, mas de uma forma muito mais austera, já que nos próprios inícios, nos próprios artigos iniciais da lei, nós vamos encontrar que nós temos várias